Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. O pecado e a reação da terra. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Quando o primeiro assassinato foi cometido, a terra abriu a primeira sepultura para receber o corpo de Abel. Deus lamentou o primeiro homicídio cometido por Caim, dizendo: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Como propósito de Deus, a terra foi criada para hospedar o ser humano santo, mas a terra recebeu um ser cuja natureza maldosa justificou seus nomes. Satanás, que significa adversário. Diabo, que significa caluniador ou acusador. Esse ser implantou na raça humana a maldade do pecado, tornando o ser humano contagiado pela maldade do pecado e atingindo as demais criaturas do planeta Terra. Como a Terra foi criada para hospedar uma carga pura e santa, conforme a imagem e a semelhança de Deus, vem ao longo da história humana suportando uma carga pecaminosa contra a sua própria natureza. Um peso insuportável. Até a minha adolescência, nas terras de Minas Gerais, vivendo com meus pais e manos uma vida de pobreza econômica, andávamos descalços e de vez em quando, ao tropeçar em algum obstáculo ferindo os pés, ao invés de pedir as bênçãos de Deus, em tom de desabafos, dizíamos um punhado de palavrões. Depois que conheci e recebi a salvação em Jesus Cristo, diante de novos ferimentos, passei a exclamar: vejo em cada acidente a natureza manifestando seu repúdio contra o nosso comportamento pecaminoso, chamando-nos a atenção para vivermos em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. A terra não foi criada para suportar a carga pecaminosa que vem sofrendo. Quanto mais vamos avançando para o fim, as catástrofes, tais como erupções vulcânicas, tornados, vendavais, chuvas de granizos, acidentes e mais acidentes ceifando vidas, águas poluídas e escassas e muitos outros transtornos na natureza. Formas de a terra manifestar o seu descontentamento pela carga pecaminosa que está em cima dela. Nós, seres humanos, com as nossas iniquidades, somos os culpados pelos transtornos da natureza. Apocalipse capítulo 8, versículo 9, prevê tragédias piores do que as que temos vistos e sofridos. Agredir a Deus com os adultérios e com os ensinamentos distorcidos da palavra de Deus significa multiplicar os juízos sobre a humanidade no planeta Terra. Alguns exemplos bíblicos e extra-bíblicos. Gênesis, nos capítulos 6 e 7, registrou o dilúvio sobre a terra, matando toda a humanidade do seu tempo, salvando apenas Noé e sua família na arca, porque eram tementes a Deus. Gênesis capítulo 19, versículos 23 a 28, Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra porque o pecado gay havia ultrapassado os limites da tolerância de Deus. Gênesis 18, versículo 20.
Em um dos livros da lei, Números capítulo 16, versículos 31 a 33, por causa da rebeldia intolerável a Deus, ao judeu Corá e sua família, a terra abriu e os engoliram vivos. Números capítulo 16, versículos 31 a 33. Minha mãe nos contava que no seu tempo de adolescência ouviu a confirmação de um homem que tinha sua lavoura castigada pela estiagem. Em forma de protesto a Deus, usando sua espingarda para atirar em direção ao sol com palavras de blasfêmias. Em dado momento a terra abriu uma brecha e o engoliu até a cintura. Por mais que as pessoas cavassem ao redor para tirar o blasfemador, a terra ia engolindo-o cada vez mais até a fenda fechar-se em cima dele. A terra o engoliu vivo como repúdio às suas blasfêmias contra Deus. Com Deus não se brinca. A crucificação de Jesus e a reação da terra. No momento da morte de Jesus na cruz, a terra tremeu, as pedras se fenderam e o sol se escureceu, manifestando reações contra as maldades do ser humano, contra o Deus encarnado, Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Os séculos 20 e 21 vêm sendo marcados pelas reações do planeta Terra com baixa produtividade, falta de águas em vários lugares, tornados, terremotos, erupções vulcânicas e outras manifestações de repúdio à iniquidade dos seres humanos, as quais vêm se multiplicando. O planeta Terra, criado para hospedar seres humanos santos, obedientes e tementes a Deus, vem reagindo cruelmente contra as práticas pecaminosas dos rebeldes contra Deus, violando a natureza de Deus. Na criação do planeta Terra e de seus habitantes, em especial ao ser humano, Deus estabeleceu princípios ético e moral para que fossem respeitados de acordo com o manual de orientação, a Bíblia, a Palavra de Deus. Vida sem corrupção, sem violência e casamento dentro dos padrões de Deus e outros. Quando tudo funciona nos padrões estabelecidos por Deus, a terra é abençoada. O apelo ao povo que se chama pelo nome de Deus. No campo dos movimentos denominados evangélicos, existem muitas aberrações, distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus por interesses secundários. A esses, Deus lança o apelo. Se eu fechar os céus para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam as vegetações da terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônica, capítulo 7, versículos 13 e 14. Por ocasião do dilúvio, a terra foi muito castigada pela corrupção e a violência humana, ofendendo a santidade e a natureza de Deus, a ponto de Deus destruir a humanidade com as águas do dilúvio. Para a rebeldia dos humanos do nosso tempo, assim como Deus salvou a Noé e sua família na arca, Deus promete, antes da aplicação do juízo com fogo, tirar daqui os seus. 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. Quanto a você e eu, estamos vivendo de forma agradável a Deus e ao planeta Terra que Ele criou para a nossa habitação? A poder prova o pecador, aceita o dom